Amados irmãos, amadas irmãs, até agora nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11, 3 sessões. A primeira sessão dos versículos 1 a 3, vimos sobre a importância de nós termos a Cristo como Senhor. Temos o Senhor como cabeça. Precisamos sempre invocá-lo, chamá-lo e declarar o seu senhorio sobre nós. Vimos numa segunda sessão, dos versículos 4 a 6, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também que a diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E que a diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E vimos numa terceira sessão, dos versículos 7 a 11, um detalhamento sobre a diversidade dos dons, mas a ênfase de que o Espírito é o mesmo. Vimos então sobre os dons e o Espírito, a relação que há entre os dons e Espírito, e concluímos no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, ao vermos todos esses pontos, agora passaremos ao versículo 12 até o versículo 27. Logo após falar sobre os dons, o apóstolo começa a falar a respeito do corpo. E isso nos mostra que os dons são para o corpo. Por isso, depois de ter falado a respeito dos dons e do Espírito, ele começa a falar do corpo. Os versículos 12 e 13 são uma transição. Nos versículos 3 até 11, Paulo menciona o Espírito muitas vezes, mas nos versículos 12 a 27, ele faz a menção ao Espírito somente uma vez, mas usa a palavra corpo 17 vezes. Então podemos ver claramente que aqui há uma mudança da abordagem do Espírito para o corpo. Então vamos ver o que nós temos no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui nos é falado que assim como o corpo é um, esse corpo tem muitos membros, mas todos esses membros, apesar de serem muitos, constituem um só corpo. Nós podemos ver de novo a ênfase entre muito e o um. Está certo? Assim como foi falado antes da diversidade dos dons, mas o Espírito ser o mesmo, um só Espírito. Aqui nós temos o corpo que tem muitos membros, mas os muitos membros constituem um só corpo. E aí no final desse versículo há uma afirmação tremenda. Assim também com respeito a Cristo. Para sentirmos melhor o encargo desse versículo, vamos ver como diz a versão
Revista e Corrigida, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é Cristo também. Então ele está chamando aqui o corpo de Cristo. Ela diz que assim como o corpo é, assim também Cristo é. Aqui podemos ver claramente quando ele diz assim é Cristo também, se refere ao Cristo corporativo. O Cristo corporativo é composto do próprio Cristo como cabeça e da igreja como o seu corpo, tendo todos os crentes, todos os seus filhos como membros desse corpo. Então, o Cristo que é apresentado aqui no versículo 12 é Cristo como cabeça e igreja como seu corpo. Então, Cristo corporativo. Esse corpo também é Cristo. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque todos aqueles que pertencem ao Senhor estão organicamente ligados a Ele, unidos a Ele. Eles possuem sua vida, seu elemento, não é isso? Eles formam o seu corpo. Eles formam um corpo, um organismo para expressar o Senhor. Cristo não é apenas a cabeça, Cristo é também o corpo. Assim como você tem o seu corpo é você. Não é verdade? Assim como o nosso corpo físico tem muitos membros, assim também é Cristo. Cristo tem o seu corpo é Ele mesmo. Isto é algo que nós precisamos ver e tocar, é uma revelação. E devemos pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me essa realidade, que nós somos um organicamente contigo. Louvado seja o Senhor.